Oi, gente, estamos de volta para fazer aí mais uma questão. Como você está vendo, você tem aí no seu canto superior direito TRF1. É porque no momento da gravação desse vídeo, nós estamos com o edital publicado para este concurso. Mesmo que você não vá fazer, o assunto do nosso tema de hoje, ele é comum a qualquer concurso, a qualquer banca. E aí na sua tela, no canto inferior esquerdo, a Fundação VUNESP, que é quem vai elaborar esse concurso. E a VUNESP tem aí um perfil de prova que qualquer que seja a banca que você tem que enfrentar, se você pegar questões da VUNESP, você consegue estudar de maneira organizada, porque eles não são aquela banca que fazem aí enigmas, eles fazem questões. Então, vamos ver aí na tela uma questão de 2024 da VUNESP, que foi usada no concurso TJ de Santa Catarina para também um concurso de nível superior. Tá? Se você vai fazer um concurso de nível médio, tem problema? Claro que não. As questões de português não têm uma diferença de elaboração, ou de peso, ou de dificuldade, independentemente de serem de nível superior ou de nível médio. Aí você amplia a sua possibilidade de estudo. Então vamos lá, na tela. Num texto argumentativo, é frequente a presença de argumentadores lógicos. A opção em que o exemplo dado tem o seu valor, ou o valor de seu conector lógico, corretamente indicado é. Eles pegaram um texto, o texto da prova era um texto argumentativo, e eles já entraram com um conceito, aí na tela, de argumentadores lógicos. Então, quando você tem argumentadores lógicos ou conector, isso você pode ver com o nome de conectivo. Isso você pode ver com o nome, na gramática convencional, de conjunção. E essa questão é uma questão do assunto de sintaxe, que trata a respeito de período composto. E como eu disse a vocês, período composto é um assunto, esse tema da questão de hoje, que não deixa de cair em prova nenhuma. Então, como você não tem a questão, põe na tela, pause essa primeira tela, leia as letras A, B e C e forme uma opinião. Você acha que as letras A, B e C, as três estão corretas? Não pode, porque só tem um que está correto. Veja se é um desses três. Vai lá. Se você pausou, deu tempo. Porque ainda tem a letra D e a letra E. Pause também. Vai lá. Claro, as coisas só funcionam para quem está sem a questão, se você conseguir fazer uma pausa. Eu não vou ficar esperando você ler minutos para não perder o seu tempo nem o meu. Então vamos lá. Pegando a letra A. Os acidentes de trânsito provocam a morte de muitas pessoas. Aí eles colocaram a expressão além de trazerem grande prejuízo ao transporte de mercadorias, que fica paralisado por horas. E eles estão dizendo que esse além de exprime uma comparação. Da mesma forma que na letra B, a expressão do mesmo modo, eles falaram que acrescenta um argumento novo. Da mesma maneira que na letra C, eles estão dizendo para nós que, no entanto, expressa a razão de um fato. Na letra D de dado, eles colocaram aqui para a gente que o ainda que exprime a consequência. E na letra E, o dado que, eles estão dizendo que exprime a razão. Então, a banca VUNESP não usou o nome oração subordinada, oração coordenada, oração causal, oração consecutiva. Não. Eles usaram a questão semântica. Então, vamos anotar uma coisinha aí. Quando a gente fala dos conectivos,
né, ou conectores, ou operadores linguísticos, o conectivo são os elementos coesivos que estabelecem relações lógico-semânticas. Lógico significa um encadeamento que tem um sentido, e semântica é o sentido, no período composto. E assim, quando você escrever uma redação, assim, quando você fizer um texto, você também tem que se preocupar em usar os conectivos para mostrar ao avaliador que você sabe o que você está fazendo. Então, isso é a noção do que é um conectivo. Letra A, por exemplo, os acidentes de trânsito provocaram a morte de muitas pessoas, além de trazerem prejuízo. Eu não vou dizer que isso aqui seja uma comparação, porque quando eu falo, eu, além de trabalhar, estudo. Eu faço um parágrafo de uma redação, mudo de parágrafo, coloco assim, além desse fator, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando. Além de trabalhar, eu estudo. Significa dizer o quê? Eu trabalho e estudo. Eu afirmo alguma coisa e digo assim, além disso, quer dizer, eu estou indo além, eu estou acrescentando. Então, aí na letra A, em vez de estar escrito comparação, teria que estar escrito adição e não comparação. Vocês viram que eles não usaram o nome oração aditiva. Quando eu falo que os adolescentes abandonam o lar materno quando crescem, do mesmo modo os pássaros deixam o ninho, eu não estou tendo uma ideia de adição. Quando eu falo que os adolescentes saem de casa, do mesmo modo os pássaros deixam o ninho. Quer dizer, o que acontece com esse também. Estou estabelecendo uma relação paralela. Isso é uma relação de comparação. Eu estou equiparando a atitude dos adolescentes saindo de casa com o que é da natureza animal dos pássaros saírem do ninho. Então, na letra B de bola, olha aí, em vez de estar escrito acrescentar, aqui seria a ideia de comparação. A letra A e a letra B apareceram trocadas. Então, não é nenhuma nem outra. Quando a gente fala que os produtos estrangeiros são bem conceituados no mercado brasileiro, no entanto, alguns produtos nacionais são superiores, se eu tenho aqui o estrangeiro com o nacional, isso não é razão. Razão seria uma causa. Quando eu falo, por exemplo, ela é uma pessoa muito bonita, no entanto, é grossa, eu tenho uma característica positiva e negativa. Eu saí de casa hoje de camiseta, no entanto, está fazendo 8 graus. O que se espera? Que eu saia agasalhado. Então, na tela, esse, no entanto, não é razão. Esse, no entanto, é oposição. É a mesma coisa do entretanto, ou o nome tradicional seria a ideia de adversidade. Então, se você, na letra da primeira página, marcou uma delas, você não acertou a questão. Sobrou a letra D na tela e a letra E. O ainda que como consequência e o dado que como razão. Uma oração que exprime razão é a mesma coisa que está escrito causa. Não existe oração racional. Mas eu gostaria de saber a razão do seu desespero. Ou seja, eu gostaria de saber a causa do seu desespero. Olha, a razão do que aconteceu ainda permanece não esclarecida. Quer dizer, o que motivou, o que causou o acontecimento não foi esclarecido ainda. E aí, na tela, você que arriscou uma resposta, acertou se você marcou a letra E. Ainda que as estradas estejam em mau estado de conservação, as pessoas ainda mantêm o prazer de viajar nas férias. Quer dizer, se a estrada está muito mal conservada, se a estrada está perigosa, isso não vai gerar prazer na viagem. Vai gerar desgaste, vai gerar preocupação. Mas não, o negócio está ferrado. Ao contrário
Apesar disso, ainda que isso aconteça, então aí na tela, isso não é consequência, isso aqui é oposição. É o oposto que se esperava. E é uma oposição, se você for na gramática, o conectivo ainda que, ele é chamado de conectivo de concessão. A letra E. É muito arriscado que nas viagens os turistas contem somente com os cartões de crédito como meio de pagamento. Porque a tecnologia ela pode trazer surpresas desagradáveis. Então, é uma coisa arriscada confiar, porque a tecnologia pode faltar. A razão que traz a preocupação ou risco é o fato da falibilidade. Então, razão seria causa. Então, vamos anotar uma coisinha? Uma das ideias que mais aparece em prova, sem dúvida nenhuma, é essa ideia de causa. E é sempre bom a gente dizer que muitas vezes as bancas fazem a gente ficar na dúvida se a oração é uma oração que indica causa ou se ela indica consequência. E aí, a ideia de causa, né, pode ser razão. A ideia de consequência pode ser efeito. Às vezes você tem uma questão assim, assinale a alternativa em que se apresentou uma causa e seu efeito. O efeito de uma causa é a consequência. A razão que determinou certa consequência foi. Qual é a razão? É a causa. É possível confundir? É. Porque todo período que tem uma oração de causa tem também uma oração de consequência e vice-versa. Vamos aí na tela. Uma das coisas que a gente pode tentar fazer para ajudar a nossa identificação é que o fato causador ele acontece antes e o efeito acontece depois desse fato. Claro que toda consequência, no período temporal, ela vem depois. Não tem jeito do fator, que é a consequência acontecer primeiro para depois a causa surgir. Não, a causa é que desencadeou. Então vamos anotar um exemplo aí. Quando eu coloco, por exemplo, o seguinte: o sapato estava tão apertado que fez um calo enorme no meu pé. O sapato estava tão apertado que fez um calo enorme no meu pé. Você está percebendo aí que, por causa do sapato estar apertado, consequentemente surgiu um calo no meu pé. O calo foi, portanto, a consequência de um sapato inadequado para o tamanho do meu pé. Eu tinha que usar um sapato maior. Então, tem uma relação de causa e consequência? Tem. Olha aí na tela. Quando você tem esse período composto, né, você tem aqui o verbo estar e você tem aqui o verbo fazer. São duas orações. O conector é o quê? Que cá para nós, gente, é uma palavra que não te diz nada. No momento em que você vê a palavra quando, você já pensa em tempo. No momento em que você vê a palavra portanto, você pensa em conclusão. No momento que você vê a palavra mas, você pensa em oposição. Mas quando você vê a palavra que, ela não diz nada. No entanto, vamos ver. Eu tenho um sapato apertado e um calo. Então, o que aconteceu depois foi o calo. Porque antes do calo, eu calcei um sapato apertado. Então, primeiro eu calço um sapato apertado para depois vir o calo. Não tem o calo primeiro para o sapato apertado vir depois. Então, tem um antes e um depois aí. Vamos anotar. Se tem um antes e um depois, é preciso que a gente, então, associe que esse sapato apertado, que é o antes, é a causa, e esse calo, que é o depois,
é a consequência de eu ter calçado esse sapato apertado. Tem os dois. Eu divido o período composto sempre antes do conectivo. E aí é o seguinte: se tem os dois, eu vou dizer que isso é a causa ou eu vou dizer que isso é a consequência? Como é que eu faço para desempatar? Eu te disse que quando você vê o quando, você sabe que é tempo. Quando você vê o portanto, você sabe que é conclusão. Quando você vê o mas, você sabe que é oposição. Então, quem determina a ideia? Quem determina a ideia é o conectivo. Então, vamos anotar aí. Se você tem causa e consequência, saiba que a ideia do período se define pela presença do conectivo. Ou seja, se o conectivo está do lado do antes, é causa. Se o conectivo está do lado do depois, é consequência. Como o conectivo que está aqui, ó, na hora da prova, isso vai ter que aparecer. No período destacado, existe uma relação lógico-semântica de consequência e não de causa. Causa tem muito mais conectivos. Vou te dar uma dica, vamos anotar aí. Quando você encontrar o nome consequência ou efeito, né, ou consecução, você vai procurar um desses quatro pares. Eu tenho o tão e na outra oração eu tenho um conectivo que. Ou eu tenho o tal e na outra oração eu tenho um conectivo que. Ou eu tenho o tamanho e na outra oração eu tenho um conectivo que. Ou eu tenho um tanto e na outra oração eu tenho um conectivo que. O tão, o tal, o tamanho e o tanto não são conectores. Eles são palavras que indicam uma ideia de, digamos, intensidade. Eles aumentam algo. Anote um exemplo aí. Por exemplo, quando eu falo assim, falou tão alto que acordou o bebê. Quer dizer, eu tenho na primeira oração o conectivo tão. Tão não, conectivo não. O intensificador tão. E aí eu tenho um conectivo que. Quer dizer, por causa de uma fala muito alta, consequentemente o bebê acordou. Então isso é consequência, porque eu tenho o tão e o que. Vamos notar um outro exemplo. Quando eu tenho aí o tal e depois eu tenho o que. Era de tal modo grosseiro que assustava os mais humildes. Era de tal modo grosseiro que assustava os mais humildes. Aqui, ó, eu tenho o intensificador tal e tenho o conectivo que. Quer dizer, por causa dessa grosseria muito grande, consequentemente, as pessoas humildes ficaram assustadas. Então, se eu tenho tal que ou tão que, eu não tenho causa, eu tenho consequência. Vamos anotar mais um. Aí eu tenho aí o terceiro par correlato, que é o tamanho que. Por exemplo, tamanho foi o sucesso que a banda fez 2 shows extras. Tamanho foi o sucesso que a banda fez
2 shows extras. O que que eu tenho aqui? O intensificador tamanho, o conectivo Q. Em outras palavras, por causa de um sucesso muito grande, consequentemente a banda fez 2 shows. Os shows extras foram consequência de um sucesso muito grande. Na tela, ainda temos o tanto que. Por exemplo, bebeu tanto que entrou em coma. Achou que o mundo ia acabar em bebida. Observem que nesse contexto eu tenho de novo o intensificador tanto e tenho o conector que. Em outras palavras, por causa de ter bebido muito, consequentemente ele entrou em coma. Então, se tiver tão que, tal que, tanto que e tamanho que, vai ter causa lá também. Mas você vai optar pela consequência. Lá na tela, na letra E, eu não tenho. Eu tenho o dado que é sinônimo de porquê. Por exemplo, dado que eu esteja sem dinheiro, não vou poder viajar com vocês. O que eu estou dizendo? Eu não vou poder viajar porque eu não tenho dinheiro. Então, o conectivo porquê é o principal conectivo causal. Então, gente, se você precisa estudar período composto, vai aí na tela. Se você entrar aqui, ó, no www.ricardoerce.com.br, que é o meu site, vocês vão ter vários cursos de exercício, de teoria, por banca, por tema. E dentre os temas, você vai ter esse tema de período composto, que é o tema dessa questão. Tem outros também. Agora, se você quiser todos os dias receber uma dica ou perceber uma publicação de um pequeno vídeo com Reels, enfim, você vai aqui, ó. Esse é o meu YouTube. Meu canal do YouTube, você procura aí, ó, @Ricardo Erce. Todas as vezes que eu postar algum vídeo, se você clicou no sininho das notificações, você vai ter. E se você quiser uma relação mais direta, mais imediata, você inverte isso aqui, ó, vou anotar. Você coloca só @ercericardo, que é o meu Insta. Tudo junto, né? @ercericardo. Por quê? Eu vou lançar, gente, um projeto chamado Português ao Vivo. Essa aula que você viu aí agora é uma aula que está gravada. Claro que você acompanha, claro que você consegue pegar, algumas vezes você deixa de entender. Então, se você quer uma interação em que você possa participar, faça a inscrição aqui, ó, no meu canal do YouTube, lá no Ricardo Erce, para você saber, ou no meu Instagram, no Erce Ricardo, para você saber quando é que esse curso vai acontecer. Eu vou divulgar. Olha, gente, no dia tal, às tantas horas, vocês vão entrar, porque nós vamos ter uma aula para a banca X. Ou nós vamos resolver questões que os nossos seguidores mandaram. Que aí você, estando ao vivo, você pode interagir comigo. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Deixa aí essa tela pausada para você anotar os contatos e a gente se vê em breve. Um abraço.